Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar. Sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje, dia 29 de outubro do ano de 2023, estamos encerrando o mês de outubro. Agradecer a você por estar aqui hoje neste Evangelho. Pedir a você que curta, que compartilha, que comenta. Deixa a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho, para ajudar este Evangelho a atingir a mais pessoas, mais corações amigos nesta família. Lembrando aqui que o canal é voluntário, então a gente conta com a colaboração de vocês para espalhar a semente do bem, agradecendo a Deus imensamente e já entrando nas nossas conexões com Deus, o nosso Pai, trazendo na mente uma paisagem bonita, mentalizando Jesus na nossa figura sublime, da forma que nós o entendemos, o compreendemos. Acalmando os nossos pensamentos, esquecendo os problemas da semana e entrando em conexão. Neste momento, os benfeitores espirituais nos ajudam, nos auxiliam, magnetizam a nossa água. Coloque a sua água para fluidificar para você, para sua família, para os seus animaizinhos, os nossos filhos que moram conosco. Se você tem alguém que está neste momento precisando do passe também, já vamos canalizando desde o início do Evangelho até o final. Vamos trazendo nas memórias aquela pessoa que está com alguma necessidade, fazendo a caridade moral e, mais uma vez, também vibrando para o nosso país e o nosso planeta, que, mais uma vez, necessita das nossas preces. Caridade moral nós podemos fazer todos os dias, basta que queiramos, não custa nada, nenhum valor monetário, apenas a boa vontade de todos nós, de fazer o bem. Então, podemos fazer hoje o bem para alguém e para nós mesmos, para nossa família. Vamos então pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no lar, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, neste momento estamos reunidos aqui, numa mesma sintonia, numa mesma vibração, eu, a equipe, os encarnados e desencarnados que ouvem neste momento este Evangelho no lar. Querido Deus, através dos benfeitores espirituais, que este Evangelho atinja todas as camadas espirituais que estão com a necessidade de ouvir neste momento as informações que queremos trazer aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa que ouvir este Evangelho ao vivo ou gravado possa receber, que seja uma semente de luz, uma gota de luz, que possa melhorar o seu estado vibracional, que saia daqui um pouco mais reanimado para enfrentar os desafios do viver, que possa sorrir, que possa se sentir leve, gracioso mais uma vez. E juntos vamos assim iniciando o nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma semana se inicia com feriado nacional aqui no Brasil, dia 2 de novembro, dia de finados, no qual muitas famílias se deslocam para as regiões na qual seus parentes estão enterrados, muitas pessoas viajando. Nós vamos conversar hoje aqui neste Evangelho no Lar, mais uma vez, sobre o dia de finados. Este momento, essa semana em que nós ficamos um pouco mais emotivos, relembrando alguns amigos, parentes que se foram, que já estão no plano espiritual, mas que deixaram, de alguma forma, a semente viva nos nossos corações. Todos nós que aqui estamos ouvindo, provavelmente já passou pela perda de algum ente amado, querido, ou de algum filho, de alguma pessoa que trilhou o seu caminho, ou de algum animalzinho de estimação,
esses nossos filhos tão queridos que já também partiram. Todos nós estamos nessa caminhada e iremos, hoje ou amanhã, enfrentar a dor da partida de um ente querido. E sem dúvida, o Espiritismo é este acalento para nós. Nos ajuda tanto nos esclarecimentos de saber que quem a gente ama não está morto, porque não existe a morte. O que existe é vida. O que morre é o nosso corpo, essa máquina orgânica que nos ajuda nos nossos desenvolvimentos da reencarnação. Nesse processo evolutivo a qual estamos, mas o ser inteligente que somos, a alma continua na eternidade. Então o que há é vida, vida constantemente. Vamos trocando de corpo a cada etapa evolutiva, de acordo com os nossos aprendizados. Esse corpo é perecível, passa, é emprestado por Deus, o nosso Pai. Em algum momento iremos devolver ele para a natureza, entregar ele de alguma forma novamente a este planeta. Mas a nossa alma sobreviverá. E estaremos reencontrando mais uma vez os nossos amigos, parentes de outras eras e desta encarnação. Amigos que tutelaram tanto por nós, perdão. Pessoas que ouvem aqui o Evangelho, nós sempre vamos falar da vida além da vida. Mas nessa semana, como nós sabemos, muitas famílias ficam um pouco mais tristes, lembrando os parentes que se foram. Mesmo dentro do Espiritismo, nós temos esse momento de tristeza. Porque o Espiritismo nos esclarece e nos consola, sim. Porém, nós sabemos que a tristeza, ela irá acontecer. Não tem como. A tristeza faz parte de um processo emocional que todos nós iremos passar. É claro que o luto em si, se nós formos analisar, ele vai variar de indivíduo para indivíduo, da conexão com aquela pessoa que parte, e com algumas questões que nós vamos conversar aqui no Evangelho de hoje. Mas iremos ficar tristes, mesmo sabendo que a vida continua, porque é uma separação temporária. Então aquela pessoa não estará mais possível de acessar tão rapidamente como nós acessamos aqui. Mandamos uma mensagem no aplicativo de mensagens, ligamos, vamos até a casa da pessoa, viajamos. Quando a pessoa já está no plano espiritual, podemos sim nos conectar mentalmente, mas não temos ali aquela presença física, material, física e espiritual, nós teremos. E aí vem aquela falsa sensação que a pessoa já não está perto de nós, mas às vezes está e não percebemos, porque precisamos, às vezes, elevar um pouquinho esse padrão vibracional para nos conectarmos com esses entes que se foram. Então separamos aqui alguns materiais para conversar sobre o tema. Como eu disse, todos nós já passamos pelo processo de luto, às vezes maior ou menor, todos nós já perdemos alguém, alguma pessoa que gostávamos, alguém que já está no plano espiritual. Então, muitos de nós também chegamos às portas do Espiritismo quando perdemos um ente querido. Mais de 70% dos frequentadores da casa espíritas chegaram até o Espiritismo devido à morte de um ente querido. Os outros 30% foram devido a doenças ou questões de querer entender o que é a vida. Mas a grande maioria ainda chega às portas do Espiritismo quando morre alguém. Por quê, né, pessoal? Porque só vamos procurar o conhecimento quando acontece alguma questão muito problemática conosco. Os centros espíritas estão sempre com as portas abertas para acolher quem quer que seja, porque se for diferente, não é centro espírita, é qualquer outra filosofia, religião. Centro espírita, ele tem que estar aberto para receber todo mundo, independente da classe social, independente da idade, de como essa pessoa esteja. Se você chegar num centro e for diferente disso, estranhe, porque a nossa primeira ordem é amar e instruir. Então o centro
Ele tem que ser um local de acolhimento, de amor e de instrução para todos que o buscam. Separando mais uma vez do livro Bênçãos de Paz, Francisco Cândido Xavier, a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 15. Ante o mundo espiritual. Emmanuel traz uma passagem de Timóteo, capítulo 6, item 19, de Paulo. Paulo, que foi Saulo e teve a sua grande transformação moral numa encarnação. E Paulo vai nos dizer o seguinte: que entesouremos para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possamos alcançar a vida eterna. Emmanuel começa: fundamento é alicerce, sustentáculo. A essência espírita da palavra de Paulo a Timóteo não nos deixa qualquer dúvida. O apóstolo solicita aos companheiros encarnados na terra que entesoure um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Claro que não se reporta ao porvir do corpo, destinado às transformações inevitáveis na química da natureza. Paulo vai dizer aqui a alma, que é imperecedora. Então, Paulo está falando aqui para nós entesourarmos tesouros antes que cheguemos ao plano espiritual. Porque lá, nós já dissemos aqui, as sensações psíquicas são muito maiores. Quantos de nós clamamos lá no plano espiritual para reencarnar, para não termos que pensar em tantos problemas ao mesmo tempo, focar em um aqui na encarnação. E muitos querem deixar a encarnação com uma ilusão que no plano espiritual vai ser algo muito melhor, os problemas irão acabar. Não, meus queridos. Uma falsa ilusão, que muitos vão pela via do suicídio por esse motivo e chegam no plano espiritual surpresos por perceberem que os problemas só se maximizam. Às vezes, estar no corpo físico é férias, entre aspas. William, mas férias com tanto trabalho? Sim, porque temos o esquecimento do passado. Às vezes, os problemas, as aflições, as angústias é um setor, 10, 15, 20% do que nós teríamos que enfrentar com o nosso psiquismo maximizado no plano espiritual. E não falo isso para amedrontar ninguém. Falo isso, como Emmanuel está trazendo aqui na mensagem, como aproveitamento da nossa vida aqui, no corpo físico. Devemos aproveitar. E trazendo para as nossas reflexões de hoje, atuais, sobre dia de finados, dia dos mortos, como queiram, vamos dizer: aproveite as pessoas que você ama enquanto elas estão perto de vocês. Não tem outro remédio mais eficaz para o luto do que ele ser trabalhado antes. Como assim, William? Eu vou viver ao lado de uma pessoa que eu amo, que eu gosto muito, pensando que ela vai morrer? Não, não é isso. A certeza que vamos morrer, todos nós sabemos. Até uma criança, depois dos 7, 8 anos, ela começa a entender que uma hora ela não mais existirá neste mundo físico. E você que está me ouvindo sabe que chegará um dia, ou que você não irá amanhecer, ou que você não irá anoitecer. Neste corpo físico, será transportado para o plano espiritual. Perdão. Dito isso, sabemos que vamos morrer. Sabemos que os nossos animais irão partir. Que os nossos parceiros e parceiras amorosos, de amizade, os nossos companheiros do centro espírita, colegas de trabalho, poderão não estar mais perto de nós. Podemos ir antes deles? Sim. Mas pode ser, que eles sigam para o plano espiritual muito antes de nós. Então, aproveite com qualidade o tempo precioso que você tem perto das pessoas que você ama. Aproveite com qualidade. O que é isso, pessoal? Hoje, com o advento das redes sociais em massa, nós às vezes estamos ao lado do outro, não estando conectado com o outro. Apenas estamos ali fisicamente. Mentalmente estamos em outros lugares.
E com as nossas vidas corridas, cotidiano, trabalho, etc., não temos tanto tempo físico para estar perto de quem amamos. Então, às vezes, é num feriado, no final de semana, num jantar que a gente convida, num momento em família. Então, é esses momentos. São os momentos que nós temos que aproveitar para falar um eu te amo, um obrigado, um você é muito importante para mim, eu gosto de ficar perto de você, você me faz bem. Esse é o momento. Por quê, William? Ah, mas a gente acredita na vida além da vida. Eu posso falar depois que meu ente querido partir? Pode sim, pode e deve. Porém, isso são ferramentas psicológicas que irão te ajudar quando essa pessoa não estiver mais aí. Você irá trazer esses pensamentos de que você fez a sua presença marcar perto dessa pessoa. Vai vir a tristeza? Sim. Você vai chorar? Sim. Mas você vai ter a consciência tranquila que os momentos que você esteve ali, você esteve realmente com aquela pessoa. Que você fez o que podia, dentro das suas possibilidades. E a sua consciência vai estar em paz. Então, a pior coisa é o remorso. Quando nós vamos encarar o remorso junto com o luto, é o luto mais difícil. E eu observo isso no consultório, dia e noite. Quando o paciente chega com luto, quando ele está no luto no grau máximo, com toda a certeza, ele tem alguma questão com remorso. Ah, não consegui fazer aquilo, não consegui fazer outra coisa, não consegui dizer eu te amo. São tantos casos que, se fôssemos falar aqui, ficaríamos até na próxima década. Porque são muitos casos de arrependimento. E que, é claro, nós como espíritas sabemos que isso pode ser conectado com o ente que partiu. Mas essa possibilidade de presença física nós vamos conseguir com a proximidade com o outro. Vou contar 2 casos. Autorizados, obviamente, sem dizer o nome da pessoa. Um é o caso de uma paciente que ela mesma falou: William, quando você for falar em palestra de luto, fala sobre esse caso, eu autorizo, sem dizer meu nome. Então, o que aconteceu? Ela estava brigada com o pai. E o pai dela, jovem ainda, não tinha nenhuma doença crônica que imaginava que podia morrer. Se eu não me engano, estava entre 59 e 60 anos, então muito novo, saudável, fazia atividade física, etc, etc. E eles estavam um tempo sem conversar. E na noite que ele desencarna, ele liga para ela, 3 horas antes de desencarnar. E ele insiste veementemente. Ligou mais de 3 vezes e ela não atendeu. Quando foi 2 horas da manhã, por volta de 2, 2:30 da manhã, ele tem um infarto fulminante e desencarna. No outro dia de manhã ela vem a saber, o médico atesta que ele deve ter morrido aí por volta de 2:30, 3 da manhã, e parte para o plano espiritual. E essa paciente entra num luto profundo por não ter atendido essa ligação, a última que o pai fizera, e quando eles vão vasculhar o celular do pai, realmente foi a última pessoa que ele ligou. Tentou ligar 3 vezes, ela não atendeu, ele preferiu também não mandar uma mensagem. E assim ficou. E é claro, hoje ela pode se comunicar com ele pelo plano espiritual. Porém, todavia, fica aquele remorso. Fica aquele remorso extremamente pesado. Vou contar o caso de um amigo meu que publicou isso, né, publicamente, então eu posso contar, mas também não vou citar o nome, do pai dele que faleceu esse ano. E também tinha muitas brigas com o pai, não teve a oportunidade de agradecer ao pai, de falar muito obrigado ao pai. E agora, quando foi neste ano de 2023, o pai desencarnou, passou para o plano espiritual. E ele já estava morando em outra cidade, e ele escreve um belíssimo texto ali no Instagram falando sobre o gosto musical do pai, que ele tanto questionou na vida, mas que depois que o pai faleceu, quando ele ouve aquela música, aciona o pensamento do pai. E ele cai na realidade que, na verdade, ele é muito parecido com o pai dele em algumas atitudes.
Algumas até que ele criticou, agora na sua própria análise. E ele vai ali e faz uma singela homenagem para o pai dele numa rede social. Bom, meus queridos, bonita a homenagem, mas poderia ter sido feita também enquanto esse pai estava vivo. Por isso, não percamos as oportunidades que nós temos de presença física com essas pessoas que estão ao nosso lado. Com o Espiritismo nós entendemos que ninguém está no nosso caminho por acaso. Nenhum familiar, nenhum amigo, colega de trabalho, todos estão à nossa volta por algum motivo. Todos estão ali para nos ensinar algo ou para aprender algo conosco. Tudo tem uma razão de ser, é assim que o Espiritismo nos esclarece, é assim que a lei de causa e efeito esclarece. Eu sei que nós temos as brigas, as rusgas em família, A gente tem os problemas familiares, a diferença, falávamos no Evangelho passado, os conflitos em família. Estamos num núcleo familiar diferente, por quê? Nós aprendemos e crescemos com o diferente. Então, numa mesma família, tem pessoas que votam em candidatos diferentes, em partidos diferentes, de religião diferente, de gosto alimentar diferente, gosto musical diferente, por aí vai. É muito raro, pode até ter, eu ainda não conheci, uma família uniforme. Todo mundo está na mesma religião. Eu não estou falando aqui só de família pai, mãe, filhos. Falando de tios, avós, primos. Eu ainda não conheci. Se alguém conheceu aí, pode deixar nos comentários. Uma família que todo mundo é da mesma religião, todo mundo gosta do mesmo gosto musical, do mesmo corte de cabelo, da mesma alimentação, da mesma cor, enfim, muito difícil. Eu ainda não conheci. Por quê? Somos seres diferentes. E é na diferença que nós crescemos. Por quê? Se não fosse assim, Deus não permitiria a diferença. Então temos gostos diferentes, temos cultura diferente, temos pessoas diferentes, tudo para nós crescermos. O primeiro é para treinar o não julgamento, que Jesus nos ensinou. O segundo, para nós treinarmos a liberdade. Se queremos ser livres, temos que permitir a liberdade aos outros. Esclarecer não é imposição. Podemos esclarecer o outro sem impor. Eu sei que os pais, às vezes, querem o melhor para os filhos. Isso é natural, queremos o melhor para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, sim. Por isso devemos e podemos esclarecer, torcer, orar por eles, mas na decisão final, quando eles já estão maior de idade, é deles. Infelizmente, a gente tem que passar também por essa frustração. Nem sempre o filho vai ser do modelo que o pai quer. E também isso vale para os filhos. Nem sempre, filhos, os seus pais serão do modelo que você quer ou deseje. E é por isso que vamos crescendo na diferença. Às vezes nos dá até raiva. Dá, claro, é uma emoção natural do ser humano. E vamos trabalhando isso na encarnação. E quantas pessoas, por esses momentos de raiva, de querer que o outro ande na linha que ele andou, no caminho que ele prosseguiu, briga. E aí, às vezes, vem o momento que temos que ir para o plano espiritual. Por quê? A grande maioria das pessoas, 90%, não sabem a hora que vai partir. Hoje ainda, a ciência avançando, nós sabemos que alguns pacientes entram em estado paliativo. O que seria o estado paliativo? Quando a medicina já fez tudo, já testou todas as medicações, infelizmente não tem mais o que se fazer. Então o médico geralmente estipula alguns meses ou alguns anos de vida para aquele paciente. Claro que nós não podemos calcular exatamente quanto tempo esse paciente irá sobreviver, porque isso depende de Deus, nós sabemos do plano espiritual superior. Então, em raríssimos casos, as mortes acontecem de surpresa. Por mais que a pessoa às vezes já tenha uma certa idade ou alguma doença crônica, o momento exato, a hora, o minuto e o dia, como nos ensina Chico Xavier, somente Deus, o nosso Pai, que sabe. Então, por mais que o seu parente, o seu amigo esteja em estado paliativo ou até mesmo você, o momento exato, só Deus que vai saber. Quantas pessoas entraram em estado paliativo, o médico falou, o paciente tem 3, 4 meses de vida, e o paciente sobrevive 2, 3 anos.
Por quê? Tem que concluir alguma coisa aqui na Terra ainda. Quantos pacientes, né? Às vezes 1 mês de vida e vai sobrevive mais 6, mais 7. Depende do nosso tempo exato. Porém, a grande maioria da desencarnação são por surpresa. Nós não estamos esperando, dia 28 a pessoa que eu amo vai falecer. Não. Dia 10 vai morrer. Não. Então a surpresa gera um choque, um trauma no choque. Muitos vão chorar, outros vão ficar sério. Muitos podem ter uma crise de ansiedade. Então esse momento é muito doloroso. Pode gerar ali um trauma. Sim, isso acontece. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. Se estamos na vida, vamos enfrentar esse processo, mais cedo ou mais tarde. E nesse momento, o momento da crise que nós temos que enfrentar, porque estamos aqui, precisamos ter esses momentos bons acionados pela nossa memória. Então, tá aí, né, a nossa dica para se fazer antes que o luto venha. E quando o luto vier? Aí entramos com a certeza da vida além da vida. Que o nosso ente querido está do outro lado porque tinha que partir e ele vai continuar em aprendizado. Nós aprendemos com Kardec que, exceto o suicídio, todas as mortes, todas as outras desencarnações já está no caminho do processo evolutivo do indivíduo. E nós sabemos que nesse momento, que é um momento de dor, nós vamos, de fato, precisar de um sentido de vida. Por isso que é importante nós abraçarmos aquilo que nós acreditamos, para termos ferramentas psicológicas quando nós precisarmos delas. Não adianta apenas acreditar na reencarnação. A reencarnação tem que ser a certeza. Eu acredito, eu acho que tem reencarnação. Não. Eu, por exemplo, tenho certeza. Mas como que nós vamos vivenciar com a certeza da reencarnação? Pelos nossos atos diários. Se nós agirmos conforme os irmãos e as irmãs de outras religiões que têm todo o nosso respeito e carinho, nós não vamos ser reencarnacionistas. Não tem problema nenhum você ser de outra religião. O Espiritismo respeita e deixa você livre para ir para qualquer outra religião. Mas vou dar uma dica de coração para vocês. Se a reencarnação não faz sentido para você, nos momentos de acolhimento, não fique persistindo, meus irmãos. Nós temos mais de 30 outras religiões. Jesus veio nos esclarecer sobre fazer o bem, amar o próximo. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas ser reencarnacionista é vivenciar. Reencarnacionista chora no velório? Chora. Fica triste? Sim. Tem luto? Tem. Vai ficar um processo com dor psicológica quando parte um ente querido, um animalzinho? Sim. Com toda certeza. Nós também não temos que ficar vivenciando a todo momento o pensamento de meu ente querido vai morrer. Não, é só se fazer presente. Eu costumo dizer que os nossos animaizinhos de estimação, quem tem aí gato, cachorro, a grande maioria dos animais irão partir antes de nós. Porque a grande maioria dos animais, principalmente os domésticos, o cão, o gato, eles não vivem mais do que 20, 25 anos. Quando muito bem cuidado, com uma boa saúde, vai viver aí por volta dos 25 anos. São raros os animais que passam dessa idade, principalmente dependendo do porte. Então, o animal, ele vai ser, sem dúvida, um momento de luto. Então, quando nós adotamos um animalzinho, nós sabemos que daqui a alguns anos nós iremos entregar ele para a espiritualidade. Então, o luto dele também irá ser inevitável, infelizmente. Mas, meus queridos, é um momento, eu costumo dizer, que os nossos animais são tão caridosos conosco, que eles até nisso nos ajudam. Porque eles forçam
a presença física. Às vezes a gente está estudando, mexendo no celular. Eu vou dar o exemplo do gato, porque cachorro eu não tenho aqui em casa. Eu tenho que a gente cuida aqui na rua, cigana, mas a cigana também é assim. Quando eles querem atenção, eles não querem saber se você está lendo, se você está comendo, se você está mexendo no celular. Eles vêm, o gato principalmente, sobe no colo, dá a cabeçada, né, que eles passam o cheiro pela cabeça. Então, eles se fazem presente. Então, o animal nos ajuda até nisso. O cachorro, a gente chega em casa, eu não tenho, mas né, eu sei de casos, assim, quando a gente chega em casa, ele vai, pula, brinca, ele não quer saber se você está de mau humor, se você está triste, se você está com dor, se você está chegando do trabalho, do hospital, de onde for, ele está ali para te receber com alegria. O animal, ele vive a presença dele conosco. Por isso que é tão doloroso, às vezes, a gente perder esses animaizinhos. Eles são passageiros da nossa vida, vão durar aí 10, 20, alguns um pouquinho mais. A gente sofre com eles. Por quê? Eles se fazem presentes. Mas às vezes é mais fácil superar esse luto porque o tempo todo eles estavam ali. Eles estão perto de nós, trocando energia e nos conectando a cada momento. Então eles estão perto o tempo todo, principalmente quem tem aí gato e cachorro. Em casa, a minha experiência com gato, eles estão a todo momento, não querem nem saber, mesmo que você às vezes está cansado ou está no banheiro, eles tentam forçar a porta. É a presença. A presença nos cura. O amor e a presença nos cura. Vamos ler aqui no Livro dos Espíritos para a gente falar do tema, que já está indo para 31 minutos. Esse tema é muito profundo, falar de luto. No Livro dos Espíritos, Kardec separa um item para falar do Dia de Finados. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, Dia dos Mortos. Mas aqui a gente vai falar finados, que é o que está sendo mais usado atualmente. A pergunta é a 320 em diante. Comemoração do Dia dos Mortos, funerais. A pergunta 320 vai dizer o seguinte: os espíritos são sensíveis a lembranças que deles guardam os que lhe foram caros na terra? O que Kardec está perguntando aqui, né? Os espíritos lembram daqueles de quem eles amavam na terra? Os espíritos respondem, muito mais do que vocês podem imaginar. Se são felizes, essas lembranças lhes aumentam a felicidade. Se são infelizes, servem-lhes lenitivos. Então, o que Kardec está nos ensinando aqui através dos espíritos? Os nossos entes queridos, amigos, enfim, que estão no plano espirituais, são sensíveis às nossas emoções. Eles estão ligados de alguma forma a nós. Então, a oração, a prece que você faz em direção a eles chegará. É claro que há casos e casos. Eu sempre ressalto aqui com vocês que espiritualidade não é receita de bolo, não é um caso padrão para todos. Tem espíritos que ainda não podem receber essas vibrações e eles são protegidos para o seu próprio bem. São espíritos que às vezes estão em sonoterapia, às vezes estão numa colônia e são blindados dessas emoções. E depois, aí sim, eles podem ter acesso. Podemos dar um exemplo clássico aqui do livro Nosso Lar. Depois que André Luiz está estabilizado, que ele vai ver quem fez prece para ele, quem se lembrou dele. E ele tem uma surpresa, né? Apenas os pacientes, alguns pacientes que ele tinha atendido de forma voluntária, caridosa, é que tinham se lembrado dele quando ele morreu, orou, agradeceu a ele. A própria família não lembrou dele, só fez lá uma missa, ou talvez nem isso, mas acredito que a missa tenha sido feita porque era um costume muito grande na época. A pergunta 321, o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Ou seja, dia de finados, eles se apresentam para ir ao encontro dos que vão orar por seus despojos? O que Kardec está perguntando aqui para os espíritos. Quando a gente vai lá no cemitério, no dia dos mortos, tem um número maior de espíritos lá? E aí eles respondem, os espíritos. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto neste dia como no outro. Olha o bom senso aí, pessoal. Então, nós não precisamos de um dia 2 de novembro
para mandar as boas vibrações para o nosso parente. Se você não quer ir no dia 2 ao cemitério, não tem problema nenhum. Da sua casa mesmo, você pode mentalizar, fazer uma prece para o seu ente querido. Ah, William, mas eu queria colocar uma flor lá. Eu posso colocar essa flor em intenção aqui na minha casa para esse ente querido? Pode, sem problema nenhum. Será plasmado lá no plano espiritual para a pessoa. Ah, William, mas eu gosto de ir ao cemitério, limpar o túmulo do meu pai, da minha avó, da minha tia, da minha mãe, fazer uma prece para ela, colocar uma flor. Posso ir? Pode, não tem problema nenhum. Ninguém vai te condenar. O Espiritismo não te proíbe de nada. Espiritismo, pessoal, é uma filosofia, uma religião de libertação. Você é livre para fazer o que quiser. O que quiser. E para nós não há problema nenhum. O seu ente querido irá ouvir tanto lá no cemitério como dentro da sua casa. Porque o que nos liga ao nosso ente querido é a mentalidade, a mente, o psiquismo, a nossa alma que conecta. Tem pessoas que ainda necessitam de ir ao cemitério. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala disso. Contei o caso da minha avó, que foi católica por muitos anos, e que ela ia sempre ao cemitério, e depois ela se torna evangélica. E na religião que ela está hoje, eles, entre aspas, proíbem. E ela ficou ressentida, porque é um hábito dela. Se ela tem esse hábito, se ela fez isso por mais de 60 anos, talvez ela vai querer continuar com esse hábito. E ela enfrentou e foi, continua indo lá quando ela pode. Tá tudo certo, pessoal. Quem gosta, não tem problema nenhum. Ah, William, mas tem muitos obsessores no cemitério? Meus irmãos e minhas irmãs, tem obsessores no mundo todo. Você foi na esquina, na padaria, pode ter no mercado. Se você for caminhar numa praça, você pode encontrar com. Todos os lugares tem. É óbvio, claramente, pelo bom senso, o cemitério, dependendo, terá mais espíritos, porque ali pode estar espíritos ligados ao corpo físico deles, mas nós também temos o posto de socorro no cemitério. Geralmente, nós já dissemos aqui, locais assim como hospitais, cemitérios, têm postos, mini postos de socorro para auxiliar esses espíritos. Então, o que fazer? A prece. Faça a prece quando chegar em casa, como a gente faz quando a gente vai visitar um enfermo. Jesus, se vê algum espírito me acompanhando, proteja, encaminhe para o bem, nesse sentido. Bom, a pergunta 321. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Então, o que ele está perguntando aqui, né, Kardec? No dia de finados é como se fosse uma festa no plano espiritual? Os espíritos respondem, nesse dia eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, os espíritos vão até o cemitério não é porque é dia 2 de novembro, é porque, pelo costume da nossa população, muitas pessoas vão ao cemitério e lembram da pessoa. Lembra do rosto, lembra do nome, choram. Então, os que têm autorização podem ir até ali. Naquele momento, dar um abraço vibracional, fazer uma prece junto com a pessoa, pode. Os que têm autorização, pessoal, porque nem todos podem naquele momento. Não é que o espírito é preso. Não, às vezes ele está numa condição de enfermidade espiritual que não compete a ele estar neste ambiente. Mas logo que ele se recupere, poderá. Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dota de livre-arbítrio o tempo todo. 321b. Sob que forma aí comparecem, como os veríamos se pudéssemos tornar-se visíveis? Kardec pergunta então, se a gente pudesse ver com os olhos físicos esses espíritos que estão ali no cemitério, como que seria a forma dele? E eles vão responder, aquela sobre a qual eram conhecidos em vida. Então, se a gente pudesse ver com os olhos físicos os espíritos que ali estão, eles estão com o perispírito que a gente lembra dele. Mesmo que o seu ente querido esteja lá no plano espiritual, assumido outra forma física, porque pode, o perispírito é moldável. Se você o chama, ele aparece para você na forma perispiritual que mais se afiniza ali, que você vai reconhecer. Às vezes um pouco mais jovem, né? Porque graças a Deus lá no plano espiritual
a gente tem essa possibilidade. Aqueles que querem ficar com a aparência mais jovem, fica. Então, por aí nós vamos. Bom, já é suficiente para a gente estudar o tema, né? Então, terminando o tema aqui, o que eu falo com vocês? Tem vontade de ir? Vai lá, leva uma flor, faz uma prece. Quer ficar em casa e fazer uma prece? Também será recebida a prece da mesma forma. Os amigos espirituais irão encaminhar aqueles que não recebem diretamente a prece. Mas lembra sempre, quando eu falo não recebem, é porque tem alguns espíritos que não conseguem captar as palavras, mas eles recebem a vibração. E uma pergunta muito comum no dia de finados, muitas pessoas fazem: William, e o ente querido que já partiu há mais de 20 anos, 30 anos, e se ele já tiver reencarnado, ele recebe a prece que eu faço? Recebe, pessoal. Se o seu ente querido que morreu há 30 anos atrás já tiver reencarnado, for aí uma criança de 5, 6 anos, de que forma ele recebe essa prece? Talvez não com palavras, talvez não. Os espíritos nos falam isso. Não é em palavras, mas é em vibrações. Ele vai sentir um bom ânimo nas provas que ele tiver nesta atual vida. Vai sentir um bem-estar. Vai sentir aquela saudade. Estou sentindo uma saudade que eu não sei dizer o que é. Todo mundo já passou por isso. Sentindo uma saudade de algo que eu não vivi. Pode ser alguém que está orando por você, torcendo por você, lhe enviando boas vibrações. Então, recebe. A prece não erra de endereço. Quando é dirigida a alguém, chegará em forma de boas energias, de iluminação. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item é 21, bem-aventurado os aflitos, o tema que vai dizer das mortes, da perda de pessoas amadas. Como é duro quando alguém que a gente ama vai antes, né? Muito doloroso. E aí no item 21 não vamos ler todo, porque ele é bem grande devido ao nosso tempo aí, quase 3 páginas. Mas basicamente ele vai dizer o seguinte: quando a morte chega nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos, costumamos dizer: Deus não é justo, Deus não é bom, pois sacrifica um que está forte e tem um grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixam os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bom, só essa parte aqui já dá para nós comentarmos, né, meus irmãos? Nós que somos espíritas, reencarnacionistas, eu acredito que todos que estão ouvindo esse evangelho aqui já não têm esse pensamento. Quando a gente vê um jovem, né, de 20 e poucos anos, de 15, 16, ou até mesmo na faixa dos 30, com todo o seu vigor para trabalhar, para produzir para a sociedade, para trabalhar no bem, para constituir família, parece que a revolta é até maior, né? A gente não suporta. Ou quando a morte, né, chega para uma pessoa que é muito famosa, que a população toda fica estarrecida, um acidente de ônibus, de carro, de avião, enfim. Muitos ficam desesperados, né? A morte chega, mas falávamos um pouquinho antes sobre sermos reencarnacionistas e que a morte não erra de endereço. Quando ela chega, quando chega o momento de irmos para o plano espiritual, será esse mesmo. E o que acontece, William, quando uma pessoa parte de novo? Diversos motivos. Pode ser que ele veio realmente com uma missão curta, uma missão de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, como nosso querido Eurípides, que parte para o plano espiritual muito novo. Outros precisam de ficar mais tempo por causa de uma missão, como Chico Xavier, que ficou 90 e poucos anos, outros tantos médios que está aí há mais de 95 anos, Dona Isabel aqui em Juiz de Fora, 99 anos, Divaldo Franco aí 97, cada caso é uma situação diferente. Muitas pessoas às vezes vão ficar por uma missão, ou por uma provação, ou por uma expiação. No caso de uma vida longa, pode também ser uma expiação. A pessoa necessita ficar aqueles longos anos
Quantas pessoas às vezes ficam muitos anos no corpo físico, mas em cima de uma cama, 10, 15, 20 anos, sem a mobilidade? Quantos partem cedo porque a missão deles era essa, de ficar alguns poucos anos? Outros, pode ser o caso de que numa outra vida tenha se suicidado e precisa passar por um período curto aqui para reajuste de perispírito. Então cada situação é uma. Nós que somos reencarnacionistas entendemos isso. Às vezes é uma missão, é um filho que vai trazer alguma questão e vai partir. Nesse capítulo mesmo, capítulo 5, bem-aventurado, vai dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. Às vezes pode ser também, já é uma pessoa que está tão evoluída e precisa partir para o plano espiritual rápido. A gente quer pensar que todo ente querido que se vai é por causa disso. É um homem de bem, foi cedo. Nem sempre. Às vezes é para completar uma outra reencarnação. Às vezes é a missão dele que ele veio nessa vida. Tinha que partir naquele momento. Ou por uma outras questões. Que nós temos que compreender que ninguém vai para o plano espiritual à toa. Por algum motivo essa pessoa teve que fazer a sua partida. E é por isso que neste momento, compreendendo as leis de causa e efeito, nós vamos vibrar. Vibrar pelos nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. Pelos nossos amigos, vizinhos, aquelas pessoas que de alguma forma marcaram a nossa vida e que já não estão mais aqui fisicamente, mas estão aí espiritualmente. Vamos trazer algumas pessoas para esse passe final, esse momento que nós recebemos os bons fluidos, mas também vamos doar para essas pessoas. Lembre do rosto, do nome dessa pessoa. Sinta-se abraçando essa pessoa, nesse campo verde, florido. Olhe nos olhos dessa pessoa que você já teve tanto contato físico, material, e agora pode ter espiritual. Agradeça por essa pessoa ter existido, pelo bem que essa pessoa te fez, de alguma forma. Abrace, sorria. Transmita a essa pessoa bons fluidos. É assim que nos conectamos com quem amamos, que já está no plano espiritual, com muito amor, com muito carinho, vibrando, torcendo, desejando o bem, desejando o trabalho no bem. Obrigado. Agradeça essa pessoa. Peça a Jesus que interceda por essa pessoa. Envie boas energias. Agradeça do mais fundo do seu espírito. Transmita as boas energias. Energias essas que são transmitidas pelas nossas irmãs que aqui estão hoje. Queridas irmãs que vêm nos ajudar neste momento do passe de energização, que já estão conosco desde o início deste evangelho, que eu carinhosamente as chamo de irmãs violetas. Carinhosamente vêm nos auxiliar em alguns evangelhos. Vamos pegar as boas energias desse grupo, dessas irmãs trabalhadoras do bem. Vamos transmitir essas boas energias também para o nosso país e o nosso planeta, com muito amor, com muito carinho, muita vibração, com muita elevação. Respirando profundamente, deixando as boas energias entrar, transmitindo e recebendo, equilibrando. Se neste momento você está passando por alguma questão física, emocional, peça, mentalize o órgão, a parte do seu corpo que está precisando de ajuda. Peça ajuda a Jesus, Jesus nos ensinou a pedir. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem aí os últimos fluidos deste passe. Senhor Jesus, neste momento, com a ajuda das nossas queridas irmãs e dos benfeitores que estão no lar, dos nossos irmãos que estão ouvindo este Evangelho, nós agradecemos por essa transmissão de energia, de amor, de paz. Agradecemos imensamente
pela oportunidade deste Evangelho no Lar, de estarmos aqui, de ouvirmos. Dia 2 é feriado, mestre, aqui no nosso país, dia que relembramos de alguns entes queridos que se foram. Nós pedimos por eles, que eles possam receber o nosso abraço vibracional onde quer que estejam. E neste momento, com muito amor e com muita gratidão, pedimos a Jesus a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vou mandar um abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado aí por ter chegado até aqui. Um Evangelho grande, mas de extrema necessidade. Abraço para o Tiago de Oliveira, da Alemanha, um grande amigo. Deus abençoe. Fatinha Viana, sempre aqui também com a gente. Deus abençoe. Isabel Manso, um grande abraço. Marinês da Silva Pereira, de Pernambuco, Brejão, um grande abraço. Inês Pereira, aliás. Não, é Marinês, está correto. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal. Grande abraço. Luciana Vasconcelos, um grande abraço. Juliano Comino, um grande abraço. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás, um grande abraço. Grace Passos, um grande abraço. Luciana Espessotto. Joana Dark de Jesus, que Deus abençoe. Neide Guerreiro, do Texas, nos Estados Unidos. Kátia Paz. Alberto Mazola, São Paulo, capital. Rosa Maria, de Portugal, um grande abraço. Beth Gomes, sempre aqui também nos ajudando. Leonardo Smith, família, Santa Catarina. Um abraço. Miriam Serra. Marina Tavares. Um grande abraço. Aline de Oliveira. Luiz Fernando de Salvador, na Bahia. Branca Ramos, de São Paulo, capital. Maria Horner, nos Estados Unidos, um grande abraço. Maria Isabel. Zuleide Russo. Viviane Antunes. Da Paraíba, Josenildo Santos. Renata Maria. Silva Melo, um grande abraço. Lara Brito, do Rio de Janeiro. Fiorella, um grande abraço. Fiorella, da Alemanha. Um grande abraço. De Manaus, o Kevin. Grande abraço, Kevin. Deus te abençoe. Rio Verde, em Goiás, Natalícia Fonseca. Caroline Luana, um grande abraço. Elcimara Barreto, um grande abraço. Laís Haddad, um grande abraço. Eduardo Silva. Patrícia Natália, um grande abraço. Graça Lira, João Pessoa. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Sônia Cardoso, um grande abraço. Da Espanha, Sônia Marinho, um grande abraço. Ieda Alcântara. Amanda Valéria, grande abraço. Maria José, grande abraço. Contagem, Minas Gerais, a Cristina Rodrigues Jesus, grande abraço. Cristina, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por terem chegado até aqui, pessoal. Até o próximo domingo. Se Deus quiser, uma excelente semana aí de feriado para todos nós.